Boa tarde, galera. O vídeo vai ser um pouco longo, mas é preciso explicar por causa do momento desastroso que estamos vivendo. Vou começar a explicar o que é materialismo histórico. Se houver alguns erros de fala, é porque eu estou no início dos vídeos, ainda estou no início de ser youtuber, então ignore alguns erros. O que é materialismo histórico? Quando uma época muda os modos de produção. A Idade Média tinha um modo de produção que era o poder soberano. Esse poder soberano eu peguei emprestado do Michel Foucault, que é um filósofo francês. O Foucault dizia que no poder soberano ele dominava tudo. Então, nesse poder soberano, todo crime que era cometido era um atentado contra o poder real, era um regicídio. E isso gerava suplício. O que é suplício? Torturas cada vez mais cruéis. Arrancar membros, esquartejar, enforcar, jogar piche. Enfim, as piores torturas que você pode imaginar, que estão retratadas no livro Vigiar e Punir, capítulo 1, eram a forma de dominação do poder soberano. Conforme foram mudando os tempos e a burguesia se tornou a classe dominante, os valores mudaram. O dinheiro, o capital, se tornou a moeda de troca dominante na sociedade e todos os valores antigos mudaram. As relações passaram a ser vistas em prol do lucro. Tudo que é lucrativo vale a pena, o que não é lucrativo não é. As relações sociais que antes eram baseadas em laços são baseadas agora em cálculo de dinheiro. Lucro é a principal fonte da burguesia. E o que a burguesia odeia mais? Pobres, assalariados. O proletariado, o capitalismo é dividido em burguesia e proletariado. O que é a burguesia? Burguesia são aqueles que detêm os meios de produção. O proletariado é aquele que não possui meios de produção, precisa vender sua força de trabalho para sobreviver. Logo, o proletariado é somente um burro de carga assalariado para dar dinheiro ao capital, ao Deus capital. Existe uma religião chamada capitalismo. Nós vivemos nessa religião. Nossa única razão de viver é ganhar dinheiro. Sem dinheiro, um homem que não tem capital está sobrevivendo à miséria. Por isso que se chama salário mínimo. O salário mínimo é o mínimo para você poder sobreviver e poder trabalhar para ele. Caso você se rebele e ache essa ordem muito injusta, não vamos mudar a sociedade, é para isso que existe a polícia. Como diz Foucault em Vigiar e Punir, a prisão é uma forma de reeducar a alma dos criminosos. Em vez de suplício, vamos mandar os presos para a prisão. Lá iremos reeducar eles, inculcar nele hábitos respeitosos de ordem, rotina, obediência. Tá lembrando alguém? Exército. Andar conforme a marcha, seguir as ordens, ser submisso, não questionar. É isso justamente que a burguesia quer. Teoricamente, o plano era esse: reeducar o prisioneiro para que ele volte e se reintegre à sociedade. Volte a ser um trabalhador comum. Só que isso nunca acontece. O prisioneiro volta ainda mais raivoso, com mais raiva da sociedade por abuso de poder. Ele não consegue encontrar emprego nenhum por conta de ser um ex-presidiário. E esse ex-presidiário volta à vida dos crimes. E ele vira provavelmente um traficante de drogas. E quem está em cima,
Quem está lá em cima do tráfico de drogas? A burguesia que dorme nos cartéis. A mulher, quando ela é presa, quando ela sai da prisão, se torna uma ex-prisioneira e não tem como recorrer, quem ela vai assaltar? Outro pobre, não é a burguesia. Ou ela se torna uma prostituta, e isso estou falando no caso do vigiar e punir, e entra para um bordel. Quem é o dono do bordel? É os donos dos grandes bordéis? A burguesia. Logo, a prisão é uma invenção para os pobres. Vou repetir. A prisão só existe para os pobres. Nenhum rico vai preso. Por isso que existe a impunidade. Não é só aqui no Brasil. Os crimes de colarinho branco, por conta das relações sociais, o direito sendo um mecanismo de poder da burguesia, serve para manipular as relações sociais e evitar que os crimes de colarinho branco sejam criminalizados. O que serve são os pobres. Os pobres merecem ser presos, diferentes dos ricos, assim como a religião. Eu sei que vocês adoram religião, ir para a igreja, ser evangélico, bandista, cristão, evangélico, o que seja, judeu. Mas a grande verdade é que a religião é feita para os pobres, amansar os pobres, domesticar corpos dóceis, corpos que seguem doutrinas. Por exemplo, o pastor que vai para a Igreja Universal e diz em quem você deve votar, ele está te domesticando. Ele quer que você vote para que ele continue ganhando dinheiro. E isso não é... Desculpe. Isso não é certo. Estado e religião nunca deveriam se misturar. Nunca deveriam se misturar. Um pastor, um padre, um rabino, ele nunca deveria moldar votos, moldar consciências, obrigar, dizer que vai para o inferno, colocar medo, ameaças, como Spinoza diz. Quando a religião ela usa do medo, da ameaça, não é mais religião. É uma forma de superstição. A superstição alimenta o ódio. Ela condena aqueles que não seguem a religião. E isso é o que estamos vivendo no Brasil. Um neopentecostalismo. Desculpe, falei errado. Dessa religião de milicianos que influenciam os votos dos evangélicos. Não estou colocando a culpa nos evangélicos. Estou pedindo que abram os olhos, desconfie de quando o pastor diz em quem você deve votar, em quem merece seu voto, e colocar medo de banheiros unissex, de drogas, de abortos. Você se lembra que no governo Lula isso nunca aconteceu. O Brasil nunca vai ser comunista. Nunca existiu comunismo no Brasil. É isso por hoje. Espero que vocês votem no dia 30 com consciência.